Microeconomia 2, graduação, UNB, primeiro semestre de 2021, 11 de outubro de 2021, aula número 25. Então, vamos ver finalmente o modelo formal, principal agente com seleção adversa. Então, a gente tem o principal, que é o agente contratante, né? E tem um agente contratado, que é chamado simplesmente agente, né? O principal, ele está contratando o agente para produzir, né, uma quantidade de um certo bem, né? E essa quantidade produzida dá ao principal um benefício que é descrito por essa função S que está aqui, S de Q. Então, essa função benefício satisfaz as condições usuais, né? S de 0 é 0, ela é crescente e côncava, no sentido estrito. E por essa produção de Q unidades, que o principal ainda vai determinar, ele vai pagar um salário para o contratado, para o agente. Esse salário é a transferência, né? Então, a função de utilidade do principal, ou benefício líquido, é essa aqui, S de Q menos T. Então, ele tem uma parte que são os aspectos positivos, né, que estão simbolizados na função benefício bruto da quantidade, e o aspecto negativo é o pagamento que ele tem que fazer. Ele vai contratar o agente, e o agente, para produzir essa quantidade, ele tem uma função custo, né? Ele tem uma função custo. Mas, então, a gente está supondo que o custo dele é linear, não tem custo fixo, então vai ter um custo marginal constante, e o benefício do agente contratado é o pagamento recebido. Vai ser o pagamento recebido, tá? Então, a utilidade do agente é essa função U que está aqui, né? É o pagamento recebido menos o custo incorrido. Essa é a utilidade dele. O parâmetro θ é o custo marginal, né? Que para produzir a quantidade que ele incorre um custo θQ. Esse parâmetro θ é a informação privada dele. Pode ser um custo marginal baixo, em cujo caso ele é um agente bom, né? Porque tem um custo marginal baixo, ele é mais eficiente. Ou pode ser um θ alto, que é o θ barra em cima, né? Vai ter o custo marginal alto. Então, a gente pode chamar o agente tipo bom e tipo ruim, né? Esse parâmetro θ, o verdadeiro θ, é a informação privada do agente, ou seja, o agente sabe o tipo dele, né? O tipo é o parâmetro θ, mas o principal, que é o que está contratando, não sabe. Só o que o principal sabe é que o tipo pode ser o tipo bom ou o tipo ruim. E ele tem também uma distribuição de probabilidade sobre os tipos, né? Porque lembrem-se que nós estamos modelando isso como um jogo bayesiano. Então, a informação assimétrica aqui, né? Um agente pode ter uma informação privada, mas o outro jogador, ele não conhece essa informação, mas tem uma distribuição de probabilidade sobre as informações. Isso está dado aqui, né? O θ pode ser o custo marginal mais baixo com probabilidade ni, ou pode ser o custo marginal mais alto com probabilidade 1 menos ni, tá? Evidentemente, o ni está entre 0 e 1, tá? O problema do principal, então, é o seguinte: ele quer maximizar o seu lucro esperado. Então, ele quer desenhar um menu de contratos. O que é o menu de contrato? É um contrato para cada tipo. Então, para o tipo θ barra embaixo, o custo marginal mais baixo, ele quer oferecer um contrato que prescreve a produção de Q barra embaixo unidades do bem e um pagamento de T barra embaixo. E para o tipo θ barra em cima, que é o custo marginal mais alto, é um contrato que prescreve uma quantidade Q barra em cima e um pagamento T barra em cima. Então, o principal, ele quer encontrar justamente esses valores que perfazem os contratos. Então, aqui ó, nós temos um contrato
que estabelece uma quantidade e um pagamento, e um outro contrato. Então, o conjunto desses contratos é um menu de contratos. Menu de contratos. Tá? O principal, ele quer encontrar o menu de contratos. Então, ele quer determinar esses valores aqui, ó. Quanto ele vai colocar de exigência de produção, né? Pode ser esse nível que é barra embaixo, ou pode ser esse nível que é barra em cima. Para cada nível de produto, ele promete um pagamento. Tá? Aí o agente, que conhece o seu tipo, ele vai escolher. O que o principal quer? Que o agente que é do tipo teta barra embaixo, escolha esse daqui, ó, que tem a barra embaixo. E o agente que tem a barra em cima, escolha esse que tem a barra em cima. Tá? Então, o agente que tem teta barra embaixo, ou seja, o agente bom, mais eficiente, a gente vai ver, ele vai ficar indiferente entre aceitar os dois. E na indiferença ele não mente, ou seja, ele diz a verdade. Ao dizer a verdade, o que significa dizer a verdade aqui? Ele escolheu o que tem a barra embaixo. Eu acho que foi esse ponto que o pessoal, na ano passado, quando eu estava dando aquele exemplo com os 3 voluntários aí na turma, eu acho que foi esse ponto que o pessoal não entendeu, né? Que ficar indiferente entre dizer a verdade, né, dizer a mentira, o agente mais eficiente, ele vai dizer a verdade. Então, ele vai escolher esse aqui, ó, né, que tem a barra embaixo. A barra embaixo era justamente para mostrar que o teta barra embaixo, né, que tinha um custo marginal menor, que eu acho que era 30, né, eu escolhi esse daqui. Tá? Talvez eu não tenha sido claro nesse detalhe, né, que para mim estava meio óbvio, né? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, o que o principal quer? Ele quer determinar um menu de contratos que maximize o seu lucro esperado. No momento da oferta do contrato, o principal não sabe o tipo do agente. Então, ele tem que tomar uma utilidade esperada, for não é uma Morgenstern. Então, com probabilidade NI, o tipo do agente é o tipo bom, barra embaixo. Em cujo caso, o payoff do principal é essa diferença aqui, ó, benefício menos pagamento. Com probabilidade 1 menos ni, o tipo é o tipo ruim, teta barra em cima. Em cujo caso, o contrato é esse aqui, né? O que é barra em cima, tem barra em cima. E isso dá ao principal um payoff líquido, benefício de que é barra em cima menos a transferência que ele prometeu pagar nesse estado da natureza. Então, essa função objetivo é uma utilidade for normal Morgenstern, né? Sobre os tipos possíveis do jogador, que é o agente. Mas sujeito a essas condições aí. Como a gente está no estágio ínterim desse jogo bayesiano, ou seja, o agente conhece o tipo dele, tá? Mas o principal não. Então, como o principal sabe que o agente conhece o tipo dele, ele pode desenhar um contrato para cada tipo. Então, o que significa essa primeira desigualdade aqui, né? Vamos primeiro aqui nessas duas últimas aqui, ó. Aqui nós temos a utilidade do agente. Vou pegar essa aqui, ó. Isso aqui o que é? Isso aqui é a utilidade do agente, que é do tipo teta barra embaixo. Então, esse tipo aqui está fixo. Tá? Esse parâmetro é o parâmetro verdadeiro dele. O principal quer que ele aceite o contrato desenhado para ele. Então, se ele aceitar, né, dizer a verdade, essa aqui vai ser a utilidade dele. A utilidade dele, o que é? É o pagamento menos o custo. O tipo dele é esse aqui, ó. Ele vai aceitar o contrato verdadeiro para ele, que tem a barra embaixo. Então, essa é a utilidade do agente bom. Você quer que essa utilidade seja maior ou igual ao valor da sua opção externa ao contrato, que é o seu custo de oportunidade de participar desse contrato. O valor da opção externa, a gente vai normalizar como sendo zero, porque o que importa é o excedente sobre o custo de oportunidade, né?
Então, você quer que o excedente que o agente tem ao participar desse contrato seja maior ou igual a zero. Excedente em relação à sua segunda melhor alternativa, que é não participar do contrato. Então, a gente normalizou o valor da opção externa como sendo zero para cada tipo. Então, esse é o significado dessas duas restrições aqui, ó. Uma desenhada para o tipo bom e outra para o tipo ruim, que tem a barra em cima. Tá? São as chamadas restrições de participação. Daí a sigla PC, Participation Constraint. Agora, o agente, quando ele aceita o contrato desenhado para ele na solução, ele também tem que ter um incentivo para não mentir, né? Justamente porque ele aceitou o contrato desenhado para ele, né? Então, a gente vai acrescentar mais uma restrição, que é a seguinte: para o tipo bom, que tem a barra embaixo, você quer que ele aceite o contrato desenhado para ele. Tá travado aqui. Aí. Desenhado para ele, né? Que é esse aqui, ó. Aqui é a utilidade. Mas ele pode mentir. O que significa ele mentir? É ele sendo do tipo bom, ele escolheu o outro contrato. Então, a restrição de incentivo diz que a utilidade, quando ele diz a verdade, tem que ser maior ou igual à utilidade quando ele diz a mentira. Então, essa é a restrição de incentivo para o tipo bom, que é o barra embaixo, que é essa primeira desigualdade aqui. Tá? Essa primeira aqui. Ok? E a segunda é a restrição de incentivo para o tipo ruim, que é o que tem a barra em cima. Né? Então, nós temos 4 restrições, na verdade, 2 conjuntos de restrições. O conjunto das restrições de compatibilidade de incentivos e o conjunto das restrições de participação. Cada um desses conjuntos, né, você vai ter uma restrição para cada tipo. Como são 2 tipos, então um total de 4 restrições. Está compreendido aí porque a formulação do problema principal agente com seleção adversa tem esse visual aí? Então, ficou claro isso? Tá sim, professor. Beleza. O problema é de seleção adversa porque a informação assimétrica é sobre um parâmetro que diz respeito a algo privado do indivíduo, né? Algum parâmetro de utilidade ou de tecnologia, tá? Então, grosso modo, você pode interpretar assim, né? Você olha para uma coisa no mercado e ela pode ser de 2 tipos. Tá? Pode ser de 2 tipos. Então, pode ser um tipo X, um tipo Y, e você tem uma distribuição de probabilidade sobre esses tipos. Tá? Você não sabe qual é o tipo verdadeiro, mas a pessoa com quem você está transacionando essa coisa sobre a qual você tem a informação assimétrica, ela sabe o tipo. Então, isso é seleção adversa. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre seleção adversa e problema de privacidade. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente chegar no texto do Alstroy. Então, esse é o problema principal a gente com seleção adversa. O problema de moral hazard, só para lembrar, é quando a gente precisa executar uma tarefa e o problema do principal é que ele não pode observar se o agente está realmente executando a tarefa ou não. O principal ele só pode observar uma variável correlacionada com o esforço exercido. Depois desse assunto aqui. Então, a gente tem o problema principal é a gente com seleção adversa, em que o agente pode ser de 2 tipos, tipo bom, tipo ruim. Está supondo aqui umas condições simplificadoras, né? A utilidade do agente é linear, porque ele tem um custo linear, tem a utilidade separável, né? A transferência e o custo. Então, a única parte não linear do problema está na função benefício do
principal, aqui essa função S. Então, nós vamos resolver esse problema aqui, ó. Esse é o objetivo da nossa aula hoje, resolver esse problema. Tá? Então, o que a gente vai fazer é, em primeiro lugar, entender melhor esse problema. Então, vamos fazer uma mudança de variável aqui. Tá? A gente vai considerar a utilidade do agente, que é esse aqui. Tá? O tipo verdadeiro eu separo por ponto e vírgula. A utilidade, o que é? A utilidade do agente é esse aqui. Ó. É o pagamento recebido menos o custo incorrido ao produzir aqui a unidade. Então, essa aqui é a utilidade. Agora, se ele for do tipo bom, barra embaixo, ele vai ter uma utilidade na solução do problema. Você designa isso por barra embaixo. Então, é essa coisa aqui. Tá certo? Então, a gente percebe que essa utilidade, ela aparece exatamente aqui. Ó. Aparece exatamente aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero substituir uma variável aqui. Eu quero fazer aparecer aqui as utilidades. Tá? Eu quero fazer aparecer aqui as utilidades. Ora, quando o agente aceita o contrato na solução do problema, tá, o agente bom, ele vai ter uma utilidade. Se ele recebeu uma utilidade estritamente maior que zero, então esse valor numérico positivo representa um excedente sobre o valor da sua opção externa. Então, isso aqui a gente vai chamar de renda informacional. Renda informacional. Então, a gente vai chamar essas utilidades na solução do problema de rendas informacionais. Eu quero fazer aparecer na formulação matemática do problema as rendas informacionais. Então, a gente começa fazendo a mudança de variável. Tudo isso aqui, ó, a gente vai chamar de o barra embaixo. Então, como nós reescreveríamos essa primeira restrição? Muito simples. A primeira restrição tira isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, a restrição de incentivo do tipo bom. O que ela diz? Ela está escrita assim, ó. Ela está escrita desse jeito, ó. A utilidade do agente, quando ele diz a verdade, é maior ou igual à utilidade dele quando ele diz a mentira. O contrato é outro, mas o parâmetro θ tem que ser o mesmo, né? Porque é o parâmetro verdadeiro. E isso que está aqui é o barra embaixo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer o barra em cima. Então você tem que somar e subtrair alguma coisa, né? Tem que somar e subtrair alguma coisa. Eu vou somar, não quer dizer, vou subtrair θ barra em cima, que é barra em cima, e vou somar θ barra em cima, que é barra em cima, para não alterar nada. E subtrair θ barra embaixo, que é barra em cima, que é o que está aqui, o segundo termo. Só que isso que está aqui, ó, é justamente o barra em cima. E isso que está aqui, a gente pode colocar assim, né? É mais θ barra em cima menos θ barra embaixo vezes o que é barra em cima. Então, a primeira restrição de incentivo, que é a do tipo bom, ela pode ser reescrita assim, ó. Você vai reescrever dessa maneira. Aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de delta θ, porque é o custo marginal mais alto menos custo marginal mais baixo. Essa diferença aqui é positiva. Essa diferença, delta θ, ela se chama spread de incerteza, né? Então, você vai ter aqui o mais delta θ vezes o que é barra em cima. Então, essa aqui será a restrição de incentivo do tipo bom, expressa em termos das rendas informacionais. Então, o que ela está dizendo? Que a renda informacional do agente bom tem que ser maior ou igual à renda informacional do agente ruim para o montante igual a delta θ, que é barra em cima, que é a economia de custo que o agente bom tem quando ele produz a quantidade desenhada para o tipo ruim. Porque, olha só, quando o tipo ruim pega
o contrato dele, ele vai produzir essa quantidade aqui. E aí, ele vai incorrer nesse custo. Mas se o agente bom mentisse, se fizesse passar pelo agente ruim, falando assim, olha, deixa que eu produza a quantidade que é barra em cima, qual seria o verdadeiro custo incorrido? Seria isso aqui. Seria um custo menor. Então, se ele mentisse, ele geraria uma economia de custo nessa economia. Então, o que o principal tem que fazer? Ele tem que compensar o agente bom por essa economia de custo. Então, como a compensação é um pagamento, o principal quer pagar o menos possível, né? Então, qual é o menor pagamento que o principal pode fazer para deixar pelo menos o agente bom indiferente entre mentir ou não? É pagar exatamente delta teta, que é barra em cima. Então, isso aqui vai ser um excedente sobre a renda informacional do tipo ruim. Tá? Então, a gente já está começando a interpretar esses resultados aí. A gente vai substituir essa primeira desigualdade por essa que está marcada em amarelinho lá embaixo. Vamos ver a segunda restrição de incentivo, como é que ela vai ficar. Né? A restrição de incentivo do tipo ruim. Então, isso é barra em cima. Né? A restrição é essa aqui, ó. Então, aqui seria o agente ruim, que tem um custo marginal mais alto, pega o contrato desenhado para ele, que é o que tem a barra em cima. Mas ele pode pegar o outro, em cujo caso o payoff líquido dele é esse aqui. Então, evidentemente, aqui você já tem o barra em cima. Então, aqui vai ficar maior ou igual. Aí eu vou fazer manipulação algébrica, fazer aparecer aqui o barra embaixo, né? Então, você tem o T barra embaixo. Para fazer aparecer o barra embaixo, eu tenho que subtrair θ barra embaixo, que é barra embaixo. Tem que somar θ barra embaixo, que é barra embaixo. E vou repetir isso que está aqui. Né? Agora, aqui tem justamente o barra embaixo. Isso que está aqui, ó, por que eu coloquei esse vermelhinho aqui, ó, que foi subtraído, eu coloquei ele somando no final? Porque eu quero fazer θ barra em cima menos θ barra embaixo. Então, aqui vai ficar com sinal negativo, menos delta θ. Desculpa, aqui é que é barra embaixo. É barra embaixo. E aqui que é barra embaixo. Que é isso aqui, né? É isso aqui, ó. Tá bem aqui, tá? Que é barra embaixo. Então, você põe em evidência que é barra embaixo. Aí tem um menos aqui, muda o sinal, bota em evidência, fica θ barra em cima menos θ barra embaixo, que é menos delta θ. Portanto, a segunda restrição de incentivo vai ficar assim, ó. Vai ficar a renda informacional do tipo ruim tem que ser maior ou igual à renda informacional do tipo bom, menos delta θ, que é barra embaixo. Né? Está aqui, então, a segunda restrição de incentivo. Né? É como vai ficar o problema. Ok? Está aí. Falta ver as de participação. Mas as de participação são fáceis de ver. Porque aqui está bem claro, né? O que é essa restrição? Ela vai ser escrita assim, ó. O barra embaixo, maior ou igual a zero. E essa outra aqui, o barra em cima, maior ou igual a zero. E essa aqui, essa primeira, né? O barra embaixo é maior ou igual o barra em cima mais delta θ, que é barra embaixo. Que é barra em cima, desculpa, que é barra em cima. E essa outra aqui, o barra em cima maior ou igual o barra embaixo menos delta θ, que é barra embaixo. Então, as restrições vão virar essa aqui. Tá? Então, vamos ver como é que fica o problema. Vai ficar assim, ó. O problema vai ficar maximizar. Quais são as restrições?
As restrições agora vão ficar assim, ó. Essa primeira vai ficar assim, né? A segunda de incentivo vai ficar assim. Tá? A terceira, que é a de participação, vai ficar assim. Igual a zero. E, finalmente, a do agente ruim, a restrição de participação dele, né? Tem o custo marginal mais alto, barra em cima, vai ficar assim. Ok? Dúvidas? Tudo certo, professor. Ok. Temos as restrições. Então, aqui, deixa eu só colocar aqui, né? Aqui é a restrição de incentivo do tipo bom, restrição de incentivo do tipo ruim, restrição de participação do tipo bom, restrição de participação do tipo ruim. Só lembrar que quando tem a barra embaixo, é o custo marginal mais baixo. Então, é o tipo bom, tá? Falta ver como fica a função objetivo nesse problema. Né? Que tem que fazer a mudança de variável lá também. Então, a função objetivo, ela está aqui. Né? Função objetivo, ela é assim. Né? Vamos chamar a função objetivo de V. Então, função objetivo. A função objetivo do principal, então, é designada pela letra V, né? É ni vezes o benefício desse contrato, que é barra embaixo, mais 1 menos ni vezes aí o contrato do tipo ruim. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai substituir aquelas redes informacionais. Então, a gente vai ter que substituir as transferências, né? Então, como é que a gente faz? Olha, a gente sabe que o barra embaixo é ter barra embaixo menos θ barra embaixo, que é barra embaixo. Portanto, a transferência barra embaixo ela é igual ao barra embaixo mais o custo. Tá? Similarmente, a transferência barra em cima é igual ao barra em cima mais o custo. Então, são essas coisas que eu vou substituir aqui. Ó. Essa eu vou substituir aqui e essa outra eu vou substituir acolá. Então, a função objetivo vai ficar assim, ó, ni vezes SQ menos, aqui vai ficar, vou colocar o custo primeiro, tá? Isso aqui menos a renda informacional, mais o menos ni, benefício, menos o custo, menos a renda informacional. Tem sinal negativo, troca o sinal, né? Agora, aqui tem uma passagem importante. Eu vou tirar aqui essas expressões que compõem a utilidade esperada, eu vou tirar as rendas informacionais, vou colocar para fora. Então, vai ficar isso aqui, ó. Menos, e o que eu tirei, né, vem tudo multiplicado pelas respectivas probabilidades, eu vou colocar separadinho assim, ó. O menos ni, o barra em cima. Tá? Assim. Vejam que essa parcela que está aparecendo aqui, essa parcela, então, essa parcela que está aparecendo aqui, tá? Ela tem a ver com o aspecto alocativo do problema do principal. Alocativo no sentido de que só tem a ver com a quantidade que tem que ser produzida. É isso, a quantidade producenda, né? Que é barra embaixo para o tipo bom e o que é barra em cima para o tipo ruim. E ela se compõe do quê? Benefício menos custo.
Então, isso aqui diz respeito a uma espécie de eficiência alocativa esperada. Eficiência alocativa esperada. E essa outra parcela aqui que está subtraindo do payoff do principal é a renda informacional esperada. Renda informacional esperada. Então vejam que o problema principal, gente, com seleção adversa já se configura num second best com relação ao problema de informação simétrica, informação completa, né? Que o principal conhece os tipos. Se o principal conhecesse os tipos, ele faria custo marginal igual a benefício marginal para cada tipo. Então, teria que eficiência o first best. Mas como ele não conhece, ele tem que se desfazer de parte de seu payoff. Ele tem que pagar uma renda informacional esperada. Então, a função objetivo dele, maximizada, atinge um valor menor do que aquele que ele obteria se não existisse o problema da seleção adversa. Por isso, esse problema é chamado um problema de second best. Não é o first best, mas é o second best. Ok? Então, isso nos dá uma compreensão do que está acontecendo aqui, do ponto de vista econômico, né? O principal tem que pagar pela informação. Ela é informação privada, é um bem, isso tem um valor. Então, o que ele tem que pagar é a renda informacional esperada, né? Porque esse aqui é o contrato ex ante. Então, ex ante, antes da descoberta do tipo verdadeiro, ele vislumbra uma perda. Então, ele tem que subtrair a perda esperada. Tá? A função objetiva, então, se torna o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Você tem a parcela alocativa do problema, que eu chamo aqui de eficiência alocativa esperada, e subtrai a renda informacional esperada. Então, esse é o problema que a gente quer resolver. Quais são as variáveis de escolha agora? As variáveis de escolha são as rendas informacionais e as quantidades, né? Vamos colocar assim. Mudou o número de variáveis? Não, continuam 4 variáveis para você descobrir. Tá? Mas mudou o jeitão do problema e dá um entendimento econômico um pouco mais profundo do que antes. Porque antes você estava vendo somente o payoff do principal e tentando controlar os payoffs do agente. Agora nós estamos vendo o problema do ponto de vista social. Você percebe que quando o principal maximiza o seu payoff líquido privado, do ponto de vista social, o que ele está fazendo? Ele está tentando maximizar a eficiência alocativa. Porém, ele tem uma renda informacional para se desfazer. Então, a informação está puxando esse valor ótimo para baixo, tá? Do ponto de vista do principal. E você tem o problema dos incentivos da parte do agente, e é o problema, é o conflito, mentir ou não mentir, participar ou não participar. Lembrem que quando a gente fala dos fundamentos da teoria econômica, a gente sempre tem que entender, procurar entender quais são as alternativas e quais são os sacrifícios de cada um. Que é isso que a gente está fazendo aqui. No que concerne a participar ou não participar, as alternativas são você ter uma renda informacional barra embaixo ou barra em cima, ou ficar com a sua opção externa. Uma vez participando, você tem a alternativa de mentir ou não. Se você mentir, você tem esse payoff aqui, né? Se o tipo bom mentir, ele tem esse payoff aqui, ó. Mas se ele disser a verdade, ele tem esse outro. Você quer que o payoff de dizer a verdade domine fracamente o payoff de dizer a mentira. Tá? Vejam que quando alguém fala assim, olha, o custo marginal de produção é 30, o outro diz é 45. Então, aqui é o custo marginal baixo, aqui é o custo marginal alto. Eu ofereço o contrato que fala assim, olha, você vai produzir uma unidade, eu pago 45. Para produzir 2, eu vou pagar 75. Então, o que está acontecendo aqui? O agente que tem um custo marginal mais alto, ele vai olhar esse aqui, ele vai produzir aqui uma unidade,
vai ter um custo de 45 vezes 1. E vai ganhar 45. Ele está zerado. 0 é maior ou igual a 0, ou seja, na verdade é igual, então ele fica indiferente entre participar ou não. Por quê? Porque para ele não interessa escolher esse contrato aqui de cima, porque nesse contrato de cima ele produz 2 unidades. O verdadeiro custo marginal dele é 45. A gente põe o custo marginal constante, se ele produzir 2 unidades, ele vai gastar 90 para ganhar 75. Ele tem uma perda de 15. Não vale a pena. Então, o agente que tem um custo marginal mais alto, que é o tipo ruim, fica indiferente de participar ou não. A única restrição ativa é essa aqui, ó, que na solução acontece com a igualdade. Essa outra aqui, ela não é satisfeita. Tá? Você pode jogar fora. Tá? Agora, o agente bom, ele vai ficar indiferente entre os dois. Porque se ele escolher esse contrato desenhado para ele, ele vai produzir 2 unidades. O custo marginal dele é 30. Se ele produz 2, né, com o custo marginal constante, ele vai gastar 60 para receber um salário de 75. Ele vai ter um payoff de 15. Se ele escolhesse o outro contrato, ele só vai produzir uma unidade. O custo marginal dele, então, é 30, né? Ele vai gastar 30 para receber 45. Vai ter um excedente de 15. Ele fica indiferente entre os dois. Porém, ele recebe uma renda informacional de 15. O que é essa renda informacional de 15? É justamente a economia de custo que ele gera se ele mentir. Porque se ele mentir, né, aqui, ó, porque se o contrato para o tipo ruim for pego pelo tipo ruim, ele vai produzir uma unidade e vai gastar 45. Agora, se o agente bom pegar esse contrato, produzir, vai gastar 30. Então, o que é essa economia de custo aqui, ó? Que é o delta teta, esse que é barra em cima. É exatamente a diferença, 15. Então, aqueles 15 que a gente paga mais aqui, ó, tá? 15 que está pagando a mais, isso aqui é a renda informacional. Tá? É a renda informacional. Então, e aí você paga o menos possível para o agente ruim, deixa ele zerado. Né? Então, veja bem, né? A gente vai ver que você só precisa considerar 2 restrições nesse problema, que são a de participação do tipo ruim. Você vai deixar ele indiferente entre participar ou não, então você coloca a igualdade nessa restrição, e a de incentivo do tipo bom, você deixa a igualdade aqui também. Tá? As outras serão negligíveis, inócuas, poderão ser jogadas fora, porque serão satisfeitas trivialmente, na verdade. Né? Então, vamos ver isso. Tá? Vamos ver isso. Vou apagar isso aqui. Aí, né? Então, esse é o problema. Vamos, então, tentar simplificar mais o problema. Tá? A gente reescreveu o problema simplesmente. Vamos tentar simplificar. Tá? Então, vamos ver. O menu de contratos, ele tem que especificar a quantidade do tipo ruim, né, que é barra em cima, como positivo. Tá? Por uma razão simples, né? A gente quer uma situação em que mesmo o agente ruim, que tem um custo marginal mais alto, ou seja, o agente menos eficiente, tem valor social. Porque se o contrato especificasse uma produção de 0 para o agente ineficiente, seria como se ele não participasse dessa economia. Então, você está jogando ele fora.
né? E a gente não quer isso, tá? A gente não quer isso. Então, a gente vai postular que o Q barra em cima tem que ser positivo. Tá? Vai ser positivo. Senão, não tem problema para você resolver. Então, vamos pegar a restrição de incentivo do tipo bom e vamos considerar junto com a de participação do tipo ruim. Tá? Vamos olhar essas duas restrições aqui. Se você pegar essa primeira, tá aqui, ó. Como o barra em cima é maior ou igual a zero, então essa expressão aqui fica maior ou igual a delta teta, que é barra em cima, não é isso? Porque essa que está aqui, ó, ela é maior ou igual a zero, é não negativa. Só que barra em cima é positivo. Delta teta, o spread de incerteza, é positivo. Portanto, isso aqui fica positivo. Conclusão: a renda informacional do tipo bom é estritamente positiva. Logo, a restrição de participação do tipo bom é satisfeita com desigualdade estrita. Não acontece na fronteira. A fronteira é o zero. Ela acontece aqui, ó, longe da fronteira, na solução do problema. Então, toda vez que isso acontece, é porque essa restrição aqui é inócua. Pode ser jogada fora. Ela será trivialmente satisfeita. E a intuição matemática é clara. Como na solução do problema ela acontece no interior, se você perturbar marginalmente isso aqui, você continua no interior, por definição de ponto interior. Então, você continua satisfazendo a restrição, ela não vai ser alterada. Você... Não, desculpa, se você mudar essa restrição aqui, ó, desculpa. Esse ponto aqui, né? É esse aqui, ó. Tá? A vizinhança do zero. Tá? Pegar uma vizinhança do zero. Eu perturbo marginalmente esse zero. Então, você perturba marginalmente essa restrição. Continua longe da fronteira, tá? Porque está aqui. Tá? Então, você perturba marginalmente esse zero, põe um epsilon aqui próximo de zero, ou positivo ou negativo, pode ser positivo ou negativo, não é uma vizinhança do zero, né? Aqui, ó, mais epsilon menos epsilon. Perturbou esse zero, você não vai mudar a solução do problema, ela continua aqui. Se você não muda a solução, você não muda o valor da função objetiva avaliada na solução. Portanto, a derivada da função valor com relação a esse parâmetro exógeno, está aqui neste ponto zero, é zero. Logo, o multiplicador de Lagrange dessa restrição, chamar de lambda, de participação, né? Vamos chamar aqui de, sei lá, vamos chamar de lambda barra embaixo, é zero. É zero. Portanto, você pode jogar fora essa restrição aqui. Tá? A gente vai jogar fora. Ela é inócua. Já estou começando a simplificar o problema, não é isso? Já estou começando a simplificar. Tá? Fiquei só com essas três que estão aí em cima. Estão acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Então vamos lá. O que sobrou até agora? Sobraram essas aqui, né? Agora, a restrição de participação do tipo ruim, ela entra negativamente na função objetivo do principal. Entra negativamente, está aqui, ó. Então, como ele quer maximizar o seu payoff esperado, o que ele tem que fazer? Tem que diminuir ao máximo que puder a renda informacional do tipo ruim, tá? Do tipo ineficiente. Tem que puxar o mais para baixo possível. Tá? Ora, qual que é o menor valor possível para o barra em cima? Bem, gente, qual é o menor valor possível para o barra em cima? Vê das restrições aqui. Zero.
Zero. Zero. É zero. Então, você vai jogar o barra em cima, vai jogar para zero. Então, você vai satisfazer essa restrição aqui na fronteira, e se essa aqui for zero, essa outra aqui vai ficar simplesmente o barra embaixo, maior ou igual a delta θ, que é barra em cima. Mas tem essa outra daqui. Será que ela é alterada? Será que ela é satisfeita? Vamos ver. Se você puser o barra em cima igual a zero, faz aqui na fronteira, tá? Essa aqui vai ser satisfeita sim. Tá? E aí, como o barra embaixo também entra negativamente na função objetivo do principal, ele vai querer puxar para baixo também, o máximo que puder, o barra embaixo. Agora, ele vai puxar o barra embaixo, o mínimo desse barra embaixo não é mais zero, porque a gente sabe que fica longe do zero. O mínimo agora é esse aqui, ó. Você vai querer puxar o barra embaixo para Δθ, que é barra em cima. Tá? Se você fizer isso, essa restrição de incentivo aqui no meio, como é que ela vai ficar? Vai ficar o barra em cima, que é zero, maior ou igual o barra embaixo, que é Δθ, que barra em cima, menos Δθ, que é barra embaixo. Isso aqui é Δθ, que é barra em cima, menos que é barra embaixo. É Δθ vezes Δq. Tá? Então, você tem que ver se isso aqui é positivo, se o Δq é positivo. Tá? Isso tem aqui nas notas, que estão disponíveis aqui para vocês, né? Aqui as notas de aula. Aí tem que achar aqui, né? Porque está no meio dessa... Deixa eu ver aqui, deixa eu ter aqui no meu caderno, que está na minha frente aqui, tem que achar fora. Cadê? Aqui, é a condição de implementabilidade. Isso aqui é um teorema, página 15. Vamos aqui aumentar o zoom. Aqui, ó. A condição de implementabilidade ou de monotonia é satisfeita se... desculpa, aqui... Aqui é o que é barra em cima, né? Isso aqui vai ser negativo. Tá? Porque o nível de produto do tipo bom, ele vai ser maior, né? Então, isso aqui é negativo. Tá? Então, você vai ter zero é maior ou igual a um número negativo. Zero maior ou igual a um número negativo. É trivial, é verdade sempre. Tá? Então, zero é maior ou igual a um número estritamente negativo. Então, na verdade, essa restrição ela vai acontecer com a desigualdade estrita, trivialmente satisfeita. Zero maior ou igual a menos 3, por exemplo. Então, é sempre verdade. Tá? Vai mostrar que isso aqui é negativo. Ou seja, a gente vai mostrar que o nível de produto do tipo bom, que é o barra embaixo, tem que ser maior do que o nível de produto do tipo ruim. Ou seja, o agente mais eficiente tem que produzir mais. Tá? Então, a gente vai mostrar isso aí. Isso aí é a chamada condição de implementabilidade. Então, olha lá. A condição de implementabilidade ou de monotonia é satisfeita se o agente eficiente produz uma quantidade que é barra embaixo maior ou igual à quantidade que é barra em cima, que é produzida pelo agente ineficiente. Então, o menu de contratos é implementável se o par das quantidades satisfaz essa condição de monotonia ou de implementabilidade. Basicamente, eu digo o seguinte: o menu de contratos é implementável se você exigir mais de quem pode mais. Grosso modo, é isso. Teorema: o menu de contratos é compatível com incentivos se e somente se ele é implementável. O que é um contrato compatível com incentivos? Menu de contratos compatível com incentivos. É um menu de contratos cujos contratos satisfazem aqui no nosso modelo as duas restrições de incentivo, uma para cada tipo. Então, a condição de implementabilidade é equivalente àquelas duas restrições de incentivo.
ou de compatibilidade de incentivos, ou compatibilidade com incentivos, né? Seria uma tradução mais correta. Tá? Então, vamos ver, aqui é se somente se, setinha para frente, né? A necessidade, que é necessário que tenha a implementabilidade quando você supõe a compatibilidade com o incentivo. Então, vamos supor que valem as duas restrições de incentivo, do tipo bom e do tipo ruim. São essas aqui, todo mundo reconhecendo aqui as duas restrições. É isso? Todo mundo reconhece aqui? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Vamos somar as duas. Vamos somar as duas. Somando as duas, né, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Somei as duas, né? Somei aqui os lados esquerdos. A soma dos lados esquerdos não é igual à soma dos lados direitos. Só que aqui, ó, a gente vai cancelar, todas as transferências ficam canceladas, né? T barra embaixo, cortei com vermelhinho aqui, T barra embaixo, e o T barra em cima cortado em azul com o azul de lá. Sobrou essa expressão aqui na segunda linha, né? E que você vai colocar aqui, fatorar, né? Você vai colocar tudo que tem Q barra embaixo para o lado esquerdo e tudo que tem Q barra em cima para o lado direito. Aí vai colocar em evidência esses Q barra embaixo e em cima e vai fatorar o quê? Delta teta. Então ficou essa desigualdade aqui, ó. Delta teta Q barra embaixo não é igual a delta teta Q barra em cima. Só que delta teta é positivo. Então você pode cortar a delta teta nos dois lados dessa desigualdade. Então, o Q barra embaixo tem que ser maior ou igual a Q barra em cima. Você mantém a desigualdade, né? Delta teta é positivo. Isto é, vale a condição de implementabilidade. A quantidade que o tipo eficiente produz é maior ou igual à quantidade que o tipo ineficiente produz. Tá? Agora, a recíproca. Vamos supor a condição de implementabilidade. Eu quero encontrar transferências tais que o menu de contratos satisfaça as condições de incentivo. Então, qual é a condição de incentivo do tipo bom, custo marginal mais baixo? É essa aqui. Então, passando a transferência tudo para um lado só, vai ficar a diferença dos pagamentos para o tipo bom e tipo ruim tem que ser minorada por isso aqui, teta barra embaixo, vezes essa diferença entre as quantidades. Aqui você tem a quantidade do tipo ruim menos a quantidade do tipo bom. Não, desculpa. A quantidade do tipo bom, né, que tem um custo marginal mais baixo, né, barra embaixo, é maior do que a quantidade do tipo ruim. Tá certo? Maior ou igual. Então, essa diferença aqui é maior ou igual a zero. O teta barra embaixo é positivo. Então, esse produto é maior ou igual a zero. Logo, a diferença entre os pagamentos é maior ou igual a zero. O que significa isso aqui? Significa que o agente bom, mais eficiente, tem que receber mais do que o agente ruim, que é o agente ineficiente. Tá? Então, a restrição de incentivo do tipo bom, quando você supõe a condição de implementabilidade, já implica isso, ou seja, o agente bom, o agente eficiente, ele tem que trabalhar mais, mas também ele vai receber mais. Essa é a regra que está acontecendo aqui. Agora, vamos ver a restrição de incentivo do tipo ruim, que tem um custo marginal mais alto. Está aqui ela escrita aqui embaixo. Passa as transferências tudo para o outro lado, as quantidades para o outro lado, e vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar essa desigualdade aí, ó. Tá? A diferença do pagamento do tipo bom com o tipo ruim fica menor ou igual a um número positivo. Menor ou igual a um número positivo. Tá? Então, juntando os dois, juntando essas duas desigualdades, você tem isso aqui, ó. Eu coloquei as duas aqui. Tá? Então, claramente, veja bem, aqui você tem a diferença dos pagamentos. Pagamento do tipo bom e pagamento do tipo ruim. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui, ó. Pagamento do tipo bom, a gente mostrou duas desigualdades, né? Aqui é a diferença do pagamento do tipo bom e o tipo ruim. Pagamento
pagamento do tipo bom, que é o barra embaixo, menos pagamento para o tipo ruim, que é o ineficiente. Eficiente, ineficiente. Tá? Aqui você tem o ΔQ, que é o produto do tipo bom menos produto do tipo ruim, você sabe que é maior ou igual a zero. Aqui também, maior ou igual a zero. Isso aqui é positivo. Isso aqui também é positivo. Só que aqui é o custo marginal mais baixo. Aqui é o custo marginal mais alto. Então, se o ΔQ for positivo, isso aqui vai ser um número grande positivo e esse aqui vai ser um número pequeno positivo. Por exemplo, aqui do lado esquerdo pode ser 0,5, né? Aí menor ou igual, a diferença de pagamento, menor ou igual, e aqui pode ser 1,7. Pode ser uma coisa assim. Então, basta você encontrar pagamentos que difiram um do outro por uma diferença entre esses dois extremos. É só pegar dois pagamentos quaisquer, cuja diferença seja menor do que 1,7, mas pelo menos maior ou igual a 0,5. Por exemplo, você pode pegar, fixar um T barra em cima igual a 10 e o T barra embaixo igual a 11. A diferença é 1. 1 está entre 0,5 e 1,7. Então, você consegue encontrar transferências que satisfazem a restrição de incentivo, dado que vale a condição de implementabilidade. Então, você mostra que as restrições de incentivo são satisfeitas. Logo, a condição de implementabilidade ela implica a de compatibilidade de incentivos. Logo, elas são equivalentes. Tá? Voltando ao nosso problema, agora a gente está aqui. Aqui você tem, ó, aqui você está com a seguinte coisa, né? O que a gente fez, né? Resumindo aqui, né? Lembrando, a gente pegou só essas duas restrições marcadas em amarelo aqui e puxou o mais para baixo possível, transformando em igualdade. Então, nós chegamos nessas duas equações aqui, ó. Essa daqui e essa outra aqui. Substituímos nessas duas marcadas em amarelo, elas são satisfeitas, né? Então, seus valores mínimos aqui. Agora, a gente precisa ver se isso atrapalha essa outra, que está aqui, ó. Se atrapalha essa outra ou não. Para isso, nós substituímos esses valores aqui e verificamos que aqui, ó, você vai ter, que na verdade é menos ΔQ, né? Porque é o produto do tipo ineficiente, que é menor, menos o produto que é barra embaixo, que é o produto do tipo eficiente. Esse produto aqui é maior, então essa diferença é negativa. Então, o que acontece? Quando você faz isso que nós fizemos aqui, essa restrição de incentivo do tipo ruim, ela fica trivial. Ela diz simplesmente que zero é maior ou igual a um número estritamente negativo. Na verdade, zero é sempre estritamente maior do que o número estritamente negativo. É sempre verdade. E, além disso, a desigualdade é estrita. Acaba ficando uma desigualdade estrita aqui, ó. Então, ela vai ser satisfeita com a desigualdade estrita. Ou seja, na solução do problema, você vai estar no interior dessa restrição. Então, você pode perturbar marginalmente a restrição sem alterar. Ela também vai ter multiplicadores de Lagrange igual a zero. Então, você pode jogar fora essa restrição. Conclusão, das 4 restrições que nós tínhamos, a gente pode jogar fora 2 e se fiar apenas nas 2 restantes, que foram quais? A de participação do tipo ruim e a de incentivo do tipo bom. Somente essas 2 restrições que sobraram aqui é que serão as restrições ativas. Isso aqui é um problema de programação não linear, em que as restrições eram desigualdades. Mas você mostrou que 2 delas eram redundantes e que você pode tornar as 2 sobreviventes em igualdades. Aqui vira igualdade. E quando vira igualdade, o barra em cima igual a zero, esse aqui desaparece. Conclusão, você fica com uma restrição dizendo assim, você vai deixar o agente ruim, que
tem um custo marginal mais alto, indiferente de participar ou não. Aquele exemplo, era a pessoa que tinha um custo marginal de 45, ia produzir um bolo, ela tinha um excedente de quanto? De 0. E vai deixar o agente bom, que é o barra embaixo, indiferente entre mentir ou não. O payoff dele, líquido, vai ser apenas a economia de custo que ele tem quando ele mente. Que no nosso exemplo, o cara produzir 30, ele ia ter um excedente de 15, que era exatamente a economia de custo quando ele produzia um bolo apenas, né, uma unidade de produto. Tá? Então, aquele exemplo, né, da aula passada era para mostrar os princípios fundamentais que regem o processo de simplificação desse problema. A regra de bolso é, você vai montar o problema que tiver. Aí, quando você terminar de montar o problema, tem as duas restrições de incentivo, tem as duas de participação, o que você vai fazer é considerar apenas a restrição de participação do tipo ruim e a de incentivo do tipo bom. Só essas duas. Vai fazer a igualdade nelas. O resto você vai jogar fora. Então, o problema ficou bastante simplificado aqui. Acompanharam o processo até agora? Está claro? Sim. Ok. O problema, então, que era uma programação não linear, se transformou num problema de otimização com duas restrições de igualdade. Nas rendas informacionais. Eu posso pegar essas rendas informacionais e substituir logo na função objetivo. Vou pegar a renda informacional do tipo bom, que não vai ter renda informacional nenhuma, né? Fica zerado. E substituir aqui, ó. E a renda informacional do tipo... Não, desculpa, aqui do tipo ruim, né? Tá? Não vai ter renda informacional nenhuma, substituir aqui. E a renda informacional do tipo bom, substituir aqui, ó. Porque aí você tira as restrições desse problema. Então, o problema vai ficar assim. Vai ficar assim. Vou tirar essas restrições e jogar lá na função objetivo. Então, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, essa aqui é 0. Vai sumir, né? Essa aqui é 0. E aqui vai ficar menos ni vezes a renda informacional do tipo bom. Ou seja, vai ficar tudo menos ni vezes delta θ, que é barra em cima. E essa aqui é a função objetivo simplificada agora, né? Você vai maximizar isso aqui. Você reduziu, na verdade, o número de variáveis. Agora você só tem que procurar as quantidades. Um problema simples, você vai derivar igual a 0 a função objetivo, né? Tá certo? Derivar a função objetivo igual a 0. O formato aqui, você tem um aspecto de maximização da eficiência locativa, que é essa primeira parcela, mas tem que pagar uma renda informacional esperada, né? Que você vai pagar o delta θ, que é barra em cima, quando o estado da natureza for o agente bom, né? Isso acontece com a probabilidade ni. E quando for o outro estado da natureza, você não paga renda informacional nenhuma, paga 0. Então, você tem uma Bernoulli, né? Aqui é a esperança dessa Bernoulli, tá? Porque aqui vai ser, né, no caso ruim, né? A renda informacional é 0, tá? Então, é uma Bernoulli aqui, né? Você tem. Então, vamos resolver o problema. Você vai derivar e vai igualar a 0. Tá? Vamos derivar primeiro com relação à quantidade do tipo bom. Vamos derivar a função objetivo com relação ao produto que eu quero escolher para o tipo bom, que é o que é barra embaixo, custo marginal mais baixo, e fazer essa derivada igual a 0. O que isso aqui vai implicar? Ora, o que é barra embaixo aparece onde? Aparece aqui e aparece aqui. Aparece em mais algum lugar? Não. É só aqui nesse termo. Então, vamos derivar. Vai ficar ni vezes benefício marginal menos custo marginal. Isso aqui é igual a 0. Portanto, posso cortar o ni, que é positivo, né?
Cortou aqui, desapareceu. E aí vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar benefício marginal igual a custo marginal. Temos, então, a restrição de primeira ordem, né? A condição de primeira ordem do tipo bom, que é o eficiente. É uma solução de first best, condicional a esse estado da natureza, né? O tipo bom. Ou seja, o agente bom, que tem um custo marginal mais baixo, né? O agente eficiente, ele vai produzir a quantidade que ele produziria se não existisse o problema da informação assimétrica. Ele vai produzir a quantidade first best para ele, né? Que é aquela que satisfaz benefício marginal do contratante, que é o principal, igual ao custo marginal do agente, que é o contratado. Tá? É tipo disposição marginal a pagar e o custo marginal de provisão do bem. Né? Você faz benefício marginal é igual ao custo marginal. Você produz ali a quantidade socialmente eficiente. Tá? Então, esse aqui é o primeiro resultado. E se você derivar agora com relação à quantidade Q barra em cima, que é do tipo ruim, o que vai acontecer? O Q barra em cima, ele aparece onde? Ele aparece em 3 lugares. Ele aparece aqui, aqui e aqui. Então, na hora de você derivar, o que vai acontecer? Você vai fazer a derivada da função objetiva com relação a Q barra em cima igual a zero. O que isso aqui vai dar? Vai derivar, né? Vai ficar aqui, ó. 1 menos mi, derivada do termo que está lá dentro, né? Benefício marginal menos custo marginal, menos mi delta θ, igual a zero. Você deriva aqui também, né? Vejam que já tem uma distorção. Você vai separar aqui benefício marginal de custo marginal, né? Então, você vai passar isso aqui para o lado de lá, vai ficar benefício marginal menos custo marginal é igual a ni delta θ, e esse 1 menos ni que está multiplicando, você passa dividindo aqui, ó. Portanto, a condição de primeira ordem para o agente ineficiente vai ser essa aqui, ó. Benefício marginal, que é o que é barra em cima, né? Então, a gente tem o custo marginal mais alto, é o custo marginal, passou para cá, né? Mudou o sinal, mais um fator de distorsivo, que é esse aqui. Mais um fator distorsivo. Que é esse aqui, ó. Então, aqui é a CPO do problema para cada tipo, né? Tipo bom, tipo ruim. Para o tipo bom, você tem uma solução de first best, condicional ao estado da natureza tipo bom. Tá? Então, no menu de contratos, o contrato desenhado para o tipo bom prescreverá aquela quantidade que você já prescreveria caso não existisse o problema de seleção adversa. Aqui no first best. Aqui já tem uma distorção, porque é benefício marginal igual a custo marginal mais uma distorção. Para entender um pouco mais essa solução, vamos ver o que está acontecendo. Você tem o gráfico, as quantidades e da função benefício do principal. Tá? Função benefício do principal. A função benefício marginal, né? Desculpa, a função benefício marginal satisfaz as condições usuais, né? Inicialmente côncava, crescente, então benefício marginal
positivo e decrescente. Princípio da valoração marginal decrescente. Você tem os custos marginais do tipo bom, que é mais baixo. Tem o custo marginal do tipo ruim, que é mais alto. E tem essa distorção aqui, ó. Você vai ter essa distorção aqui, ó. Que é θ barra em cima, mais a distorção ni, o menos ni. Ni, o menos ni, delta θ. Você subiu, né? Porque isso aqui é positivo, né? Tá? Então, o que acontece? A condição de primeira ordem para o tipo bom diz que o benefício marginal tem que ser igual ao custo marginal do tipo bom, ou seja, a solução vai ser aqui, ó. Aqui está a solução para o tipo bom, é de first best, tá? É de first best, a solução dele. Vou chamar de, colocar assim, first best, FB. A condição de primeira ordem do tipo ruim não é esta que está aqui, benefício marginal igual a custo marginal, que seria a solução do tipo ruim de first best. Ela é inferior, ela é menor do que seria de first best. Ela é a de second best, é menor. Então você tem uma redução, tá? Você tem uma distorção redutora de quantidade. No second best, o agente ineficiente produz uma quantidade menor do que aquela que ele poderia produzir caso não existisse o problema da informação assimétrica. Você tem aqui um deadweight loss, né? Claro. Né? Então, a gente vai dizer que existe uma distorção redutora da quantidade para o tipo ruim relativamente ao que seria de first best. Você já tem essa aqui, né? A quantidade que barra em cima, né? Ela vai ser menor do que aquela que seria de first best. Tá? Uma distorção redutora. Isso que vai acontecer. Tá? Vai ser uma das consequências do problema. Tá? Vamos deixar marcadinho aqui. O que mais a gente pode dizer? A gente pode dizer também que na solução do problema, o agente ineficiente recebe renda informacional zero. Tá? O agente θ barra em cima, que é o ineficiente, recebe renda informacional zero. Se a renda informacional dele é zero, qual vai ser o pagamento dele? Ora, o que é renda informacional? Renda informacional não é esse aqui, ó. Dele, né? Esse aqui tem que ser zero. Então, o pagamento dele vai ser o suficiente para cobrir o custo. Esse é o pagamento dele na solução do problema. Você paga o mínimo possível. O mínimo é o suficiente para cobrir o custo, tá, de produção dele. Tá? Então, está aqui mais uma informação, mais um resultado do modelo. Esse aqui é outro, né? O agente ruim não recebe renda informacional. Quem recebe renda informacional? O agente bom. Porque o agente bom recebe quanto? Delta, θ e barra em cima. Tá? Então, a conclusão, o agente θ barra embaixo, que é o eficiente, recebe renda informacional. Aí essa renda informacional é justamente a economia de custo que ele gera. É aquela renda informacional mínima que deixa ele indiferente entre mentir ou não. Está aqui um outro resultado que a gente tira do modelo. E qual vai ser o pagamento dele? Ora,
a sua renda informacional é esse aqui, né? A sua renda informacional é, por definição, o barra embaixo é o pagamento menos o custo. Tá? Só que a gente sabe que a sua renda informacional, ela é quanto? Ele tem que ganhar, para não mentir. A informação privada tem, né, vai ter um valor. Então, você tem que pagar o mínimo possível. Então, você vai ficar com essa igualdade aqui. Ó. Qual vai ser o pagamento dele, então? O pagamento do agente bom vai ser o custo, ao custo dele, né? Ele vai ter um custo de produção, o custo verdadeiro, que você vai cobrir, e vai pagar a renda informacional. Estão aqui todas as consequências que a gente pode deduzir desse problema. Então, nós começamos com uma formulação do problema principal e agente, a formulação geral. Fizemos uma mudança de variável em termos das vendas informacionais para compreender a natureza econômica do problema. Mostramos que a gente só precisa considerar a restrição de participação do tipo ruim, deixá-lo indiferente de participar ou não, e a restrição de incentivo do tipo bom, deixá-lo indiferente entre mentir ou não, para transformar um problema num problema simples de cálculo, que você deriva igual a zero, encontra a solução, faz análise gráfica e tira conclusões. Sobre o contrato, ótimo, né? Porque aqui nós determinamos as quantidades pela CPO do problema. Então, vai depender dessa função de benefício, né? Se for um logaritmo, vai dar 1 sobre Q e tal. Encontradas as quantidades a partir da CPO do problema, você encontra as vendas informacionais e as transferências, e, por conseguinte, o menu de contratos ótimo. Você resolve o problema. Tá? Isso tudo está demonstrado aqui na página do modelo aqui, né? 23 das notas. Página 23 das notas. Né? Opa, mais atrás. Tem 2 por página aqui, princípio da revelação, outra coisa. Aqui, ó, esse teorema aqui, ó. No menu de contratos ótimos com informação assimétrica, item A, não há distorção de produto pelo tipo eficiente relativamente ao first best. A quantidade do problema de second best para o tipo bom é igual à quantidade que ele produz no first best. Então, a estrelinha aqui nas notas designa o first best, tá? Com a condição de first best alocativo, né? Que é benefício marginal igual a custo marginal para o tipo bom. Tá? B. Existe uma distorção redutora do produto pelo tipo ineficiente, que é o que tem um custo marginal mais alto. Na solução de second best, para o tipo ineficiente, o que é barra em cima, a quantidade é menor do que aquela quantidade que ele produziria no first best, ou seja, caso não existisse o problema da assimetria informacional. Então, isso com a seguinte CPO, o benefício marginal da quantidade prescrita para o tipo ruim, second best, é igual ao custo marginal dele mais a distorção. Tá? Item C, somente o tipo eficiente recebe renda informacional. Ele vai receber uma renda informacional dada pela economia de custo que ele gera quando ele mente. Então, você vai pagar uma renda informacional o mínimo possível para deixá-la indiferente de mentir ou não. Tá? E o agente ruim não tem renda informacional, ele fica zerado, ele fica recebendo o mesmo valor da sua opção externa. Tá? E as transferências são essas aqui, né? Aí é só substituir esses valores encontrados no item C para as rendas informacionais e a tarja preta está embaixo. Não tem como tirar isso aqui? Puxar para um lado? Não, né? Não. Dá um tempo aí para desaparecer. Tá aí, ó. As transferências, né? O agente bom, que é o barra embaixo, ele... Opa, aqui está faltando uma barra embaixo desse teto aqui, viu? Beleza? Dúvidas? Dúvidas?
Não, professor, tudo certo. Ok, agora vamos fazer algumas observações, tá? Eu vou pegar aqui o livro do Lafon e Martimot e vou mostrar o seguinte, que eles dizem aqui. Vou ter que escrever isso aqui nas notas, né? Vamos apagar tudo. Aqui no capítulo 2 do livro do Lafon e Martimot, que é o livro de onde eu tirei as notas, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui, né? Notas de aula. Lafon e Martimot, a teoria dos incentivos, modelo principal agente, Princeton University Press, 2001, acho, 2002, né? A parte 1, seleção adversa. Isso aqui é um curso que eu dou de teoria dos incentivos, graduação e pós, a primeira parte do curso, seleção adversa. Isso aqui é o capítulo 2 do livro e parte do capítulo 3, né? Então, tem um modelo básico, que é o que nós vimos aqui. Aí tem, inclusive, a gente viu o caso em que a utilidade do agente é linear, né? Mas tem também um caso com a utilidade mais geral, princípio da revelação, né? Exceção de participação ex ante, sinais informativos e aplicações. São 4 aplicações, né? Regulação, racionamento de crédito, monopólio com informação incompleta e monopólio e qualidade de produto, ou seja, diferenciação de produto vertical, né? Vocês vão ver isso lá em economia industrial, mas eu vou passar uma introdução aqui. A gente vai ver essas aplicações e tem mecanismos de auditoria, tá? Com punição exógena, endógena, isso é parte do capítulo 3. Tudo isso aqui é uma parte do curso de teoria de incentivos que eu dou. A primeira parte é seleção adversa. A parte 2 é moral hazard. Tá? Então, essas notas de aula, que são 160 páginas, né? São justamente o meu resumo do livro, tudo destrinchado, aberto, as equações organizadas, tudo deduzido, os gráficos explicados. Então, eu estou disponibilizando para vocês esse material aí, tá? Ele está lá no grupo do Teams, na parte dos arquivos, tá? As minhas notas de aula desse curso. Você não precisa ler ele todo, não, só a parte referente à aula que foi dada hoje, né? Então, você vê lá e identifica onde isso aparece. Aqui, né, entre as sessões é 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Seção 1, 2 e 3. Você procura aí e lê, vai ser exatamente isso que nós vimos, e depois as aplicações, seção 8. No livro do Lafon e Martimot, na seção 2.8 do capítulo 2, 2.8, ele faz uma observação. Ele tem uma seção no capítulo 2 intitulada seguinte: informação assimétrica e marginal cost pricing. Então, informação assimétrica, né? E marginal cost pricing. O que é marginal cost pricing? Marginal cost pricing é a precificação pelo custo marginal. Basicamente é o seguinte, olha, qual que é o preço quando você tem o agente eficiente? O preço é dado pelo custo marginal. Benefício marginal sendo preço, né? Então, preço pago, né? Então, benefício é o custo marginal. Então, isso aqui é o marginal cost pricing. Porém, para o tipo ruim, tem um custo marginal mais alto, a regra de preço ficou modificada. Ficou isso aqui, o preço é o custo marginal mais uma distorção. Mais uma distorção. Então, você tem uma distorção aí. Por isso, você chama isso aqui de second best. É first best para o tipo bom, condicional ao estado da natureza do tipo bom, e é second best para o tipo ruim, ou seja, condicional ao estado da natureza do tipo ruim. No geral, o ex ante é second best, né? Aí você vai estado a estado. Porém, aqui você está fugindo da regra de marginal cost pricing, precificação pelo custo marginal.
O que o Lafon e o Martimot dizem? Lafon é um dos prêmios Nobel nessa área. Tá? Ele diz o seguinte, vamos lá, sob informação assimétrica, o preço iguala o custo marginal somente quando a firma que produz é eficiente, ou seja, o θ barra embaixo. Então, para o θ barra embaixo, você vai ter preço igual ao custo marginal. Tá? Então, você tem aqui o Marginal Cost Pricing. Então, aqui, beleza, né? Isso aqui deu check ali. Tá? Agora, para o tipo ineficiente, você tem esse aqui de baixo. Aqui já não é o Marginal Cost Pricing. Então, você põe um X ali. O preço é maior do que o custo marginal, porque o preço é o custo marginal mais alguma coisa, tá certo? Então, lá no modelo, esse preço era o benefício marginal. O benefício marginal vai ser maior do que o custo marginal propriamente dito. Maior por um montante dado por esse termo distorsivo aqui. Quanto maior o benefício marginal, é porque menor é a quantidade. Porque uma quantidade menor vai dar um benefício marginal maior, né? Porque vale mais marginalmente, né? Por isso você tem uma quantidade menor para o tipo ineficiente. Então ele diz, o preço é maior do que o custo marginal, de modo a decrescer a quantidade produzida pelo agente ineficiente. Então, o principal, ele se vê num dilema aqui, né? Ele quer fazer o quê? Ele quer pagar, ele precisa pagar uma renda informacional para o tipo bom. Ele precisa pagar, porque o tipo bom pode usar essa informação de maneira estratégica, mentindo. Então, ele tem que pagar uma renda informacional para ele. Mas, então, ele vai querer pagar o menos possível. Só que a renda informacional é a economia de custo que esse cara tem quando ele mente para produzir o produto desenhado para o tipo ruim. Então, a única maneira que o principal tem para reduzir a renda informacional do tipo bom é reduzir a quantidade o máximo possível. Por isso, ele se vê na obrigação de reduzir a quantidade produzida pelo agente ruim na sua CPO, para poder reduzir também a renda informacional. Então, ele tem que jogar com essas duas forças contrárias, tá certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó, o preço é maior do que o custo marginal, de modo a decrescer a quantidade que barra em cima, produzida pela firma ineficiente, e reduzir, portanto, a renda informacional da firma eficiente. Aí que está o ponto agora. Alternativamente, preste atenção nisso. Alternativamente, podemos dizer que o preço é igual a um custo marginal virtual ou generalizado. Então, aqui você tem custo marginal propriamente dito. É isso aqui. Só que esse custo marginal, ele se refere à quantidade, porque vem lá da função custo, né? Função custo do agente, né? A utilidade dele é essa aqui, ó. Então, o custo está aqui. Tá? Tem a ver com a quantidade. Então, aqui é o custo marginal. Tá? Por isso que eu chamo esse custo marginal, que é o custo marginal que todo mundo vê aí nos livros de micro, que é o selinho de Q, esse custo marginal aí, eu chamo de custo marginal operacional. É uma escolha minha, porque diz respeito à operação da máquina. É o processo operativo do mercado. É a produção do bem pela variação da quantidade. Mas o mercado é mais do que a quantidade. Então, ele diz aqui, alternativamente, podemos dizer que o preço iguala um custo marginal virtual ou generalizado. O que é o custo marginal virtual? É tudo isso aqui, ó. Virtual ou generalizado. Tá? Que inclui, além do custo marginal tradicional, que é o operacional, inclui também
um custo marginal de informação. Vamos chamar isso aqui, ó, de custo marginal de informação. Um custo marginal informacional. Tá? Porque isso aqui reflete o sacrifício que o principal tem que fazer para poder elicitar a informação verdadeira. Elicitar a informação verdadeira é fazer com que os agentes de cada tipo escolham os contratos desenhados para cada tipo. Ou seja, que eles se autorrevelem. Então, o problema só é um second best, ele só é um second best se e somente se, na verdade, né? É um second best se e somente se nós restringirmos o conceito de eficiência econômica ao aspecto alocativo da economia, ou seja, a tudo que tem a ver com a quantidade, esquecendo todo o resto. Então, na economia, você tem o aspecto alocativo, que é o aspecto da quantidade, e tem um aspecto informacional. Então, o que a gente chama eficiente? Tudo que a gente fala sobre eficiente em economia, a gente está no aspecto alocativo. Agora, de onde vem essa tradição? Vem de uma época em que os economistas ainda não se preocupavam tanto com os problemas informacionais. A informação não é informação privada? Ela não tem valor econômico? Tem ou não tem a informação? Tem ou não tem valor econômico? Você vai comprar um carro usado. Sim, Você não conhece. Tem valor econômico. Então, a informação é um bem. Então, os bens da economia não se resumem, não se restringem aos chamados bens e serviços que a gente estuda nos livros de introdução à economia. E nem aos bens e serviços que a gente estuda nos livros de microeconomia e que são designados pela quantidade que. Existem outros bens, a informação é um bem. Só que a natureza desse bem não é igual à natureza do bem em serviço tradicional. Porque um bem tradicional, você compra o chocolate, você transfere o chocolate. A informação você não transfere, você revela. É como se a informação se transformasse num bem público dentro da economia caracterizada pelos agentes que participam desse contrato, o principal e o agente. Então, a informação ali acaba se tornando um bem público. A mesma informação vai para os dois, ou seja, o agente ele tem uma informação, entrega a informação para o principal, porém ele também detém a mesma unidade de informação. Né? Então, a informação é um bem que se revela. A alocação designa os bens cujas quantidades são entregues, né? Se transferem. Mas a informação é um bem. Então, você só pode dizer que o principal agente com seleção adversa é um second best relativamente a um conceito de eficiência que se restringe ao aspecto alocativo da economia. Porque se você se expandir, né? se você expandir a ideia de eficiência para incluir também um aspecto informativo, o que você vai ter, na verdade, é sempre a regra ótima, benefício marginal igual a custo marginal. Só que aqui vai ser o custo marginal virtual, não apenas o custo marginal operacional. Porém, para mim é muito claro que esse aqui é o verdadeiro custo econômico. Porque o custo econômico, ele é o valor de tudo que você sacrifica para você obter alguma coisa. Você sacrificou aqui para obter também informação. Então, quando você diz, o problema é second best, porque você tem uma distorção de preço e tal, você está com uma ideia de eficiência econômica num mundo restrito. Então, na verdade, depende do ponto de vista. Então, o Lafon e o Martin Mort, eles falam isso, né? Exatamente isso. Podemos dizer que o preço é igual ao custo marginal virtual ou generalizado, que inclui, além do custo marginal tradicional, que é o custo marginal operacional,
com custo de informação, cujo valor é aquele termo aditivo ali, ó, ni sobre o menos ni, vezes o delta θ. Então, aqui é o custo marginal da informação, custo marginal informacional. O que é requerido, né, para você fazer isso é generalizar o conceito de custo para incluir o custo de informação imposto pela informação assimétrica. Nesse mesmo trecho que eu li, ele coloca aqui uma nota de rodapé, né, falando sobre o termo custo marginal virtual. Ele explica aqui que foi cunhado pelo Roger Myerson, no paper seminal do Roger Myerson, de 1979. Roger Myerson, 1979. Então, vocês têm a referência aí, vocês acham na internet. É o paper que deu o prêmio Nobel a ele, né? Tá? Um dos papers principais.